Sejam muito bem-vindos ao Tarô da Semana. Esse vídeo é um vídeo para que você tenha uma noção, para que você tenha uma antecipação do que vai acontecer na sua semana e de como você lidar com esses acontecimentos da melhor maneira possível. Esse Tarô da Semana está acontecendo no dia 6 de abril e ele tem regência até o dia 12 de abril. Então, uma previsão semanal para vocês. Lembrando que é super importante que vocês curtam esse vídeo, que a plataforma entende que esse vídeo é relevante, indica para outras pessoas, e também se inscrevam no canal, porque quando eu chegar a 50 inscritos, eu consigo fazer live aqui dentro do YouTube diretamente para vocês. Mari, como que vai funcionar essa tiragem? Eu vou embaralhar, eu vou tirar 3 cartas, vocês vão escolher uma dessas cartas para se conectar, e a gente vai fazer a leitura de cada uma dessas 3 cartas, entendendo qual que é o lado positivo, qual é o lado negativo, como que ela reverbera na vida profissional, financeira, amorosa e qual o conselho dela para sua semana também, ok? Então eu vou embaralhar. Esse é o momento de vocês se conectarem com o tarô, de vocês respirarem fundo, para que vocês escolham a carta de vocês realmente de maneira que reverbere com esse período de vocês, ok? Então a gente vai tirar 3 cartas. E aí, na sequência, para vocês, vai ficar carta número 1, carta número 2 e carta número 3. É importante que vocês escolham a carta e a gente vai começar agora a leitura de vocês. Começando pela carta número 1. Se você escolheu a carta número 1, o arcano que vem regendo a sua semana é o 7 de espadas. O 7 de espadas, ele traz uma energia muito forte de uma semana que você pode sentir que as coisas não estão rendendo, que elas não estão frutificando do jeito que você gostaria. Mas principalmente por quê? Porque você pode sentir que as pessoas à sua volta estão tentando tirar vantagem de você, estão tentando te enganar, estão tentando te passar para trás de alguma forma. Então é aquela semana que a gente faz e parece que a coisa não rende. Parece que a gente não consegue olhar exatamente para o que a gente deveria olhar nesse período. É como se a nossa atenção ela estivesse sendo sempre desviada, é como se a gente estivesse sempre olhando para outras coisas. Em um plano mais concreto, quando eu falo de acontecimentos concretos mesmo durante a semana, é muito importante que vocês tomem cuidado com golpes, com fraudes, com pequenos furtos, com perca de coisas. Então, sabe, por exemplo, igual aconteceu comigo ontem, por exemplo, eu estava em uma churrascaria e eu perdi a minha bolsa. Eu esqueci a minha bolsa lá. Então, são essas coisas que a gente não vê que tá acontecendo, que a hora que a gente cai a ficha, a hora que a gente realmente vê, já tá difícil, a hora que a gente realmente vê, a gente tem que correr atrás, a hora que a gente realmente vê, a coisa já aconteceu. Então, tomem muito cuidado com o pagamento de contas essa semana, principalmente aquelas contas que a gente paga pelo internet banking, né? Principalmente aquelas contas, aqueles boletos que a gente paga de forma automática e a gente não confere o remetente desse boleto, quem emitiu esse boleto, e aí a hora que a gente vê o dinheiro já foi, o boleto já foi pago e a gente já perdeu esse dinheiro. Cuidado para não perderem celulares. Tudo isso é muito importante durante essa semana, se você escolher o 7 de espadas, porque ele realmente traz essa energia de prejuízo, mas aquele prejuízo que a gente não percebe que tá acontecendo. Aquele desgaste que a hora que a gente vê já aconteceu. Então, tomem muito cuidado com isso. Dentro do trabalho de vocês, é uma semana onde vocês podem sentir que o serviço de vocês não está rendendo e também vocês podem sentir que existem outras pessoas talvez tentando roubar as ideias de vocês, tentando talvez prejudicar o trabalho de vocês, tentando atrasar o trabalho de vocês, ou até mesmo, por exemplo, vocês têm ideias, vocês tentam resolver as coisas, vocês têm uma proatividade e no final, ou você comenta isso com alguém e no final é outra pessoa quem leva o mérito, porque essa outra pessoa pegou a sua ideia, porque essa outra pessoa fez isso primeiro. Então você falou e essa outra pessoa roubou as suas ideias. Tomem muito cuidado com isso. Com dinheiro, muito cuidado com fraudes, com golpes, com pagamento de boletos errados, com transferências bancárias, com tudo isso, porque é uma carta que traz realmente um prejuízo financeiro e um prejuízo financeiro por truque, um prejuízo financeiro por golpe. Então é extremamente importante que tomem cuidado com isso. No campo amoroso, quando a gente traz o 7 de espadas, a gente vai para um lado um pouco mais emocional, um pouco mais mental,
que é a gente se negar a olhar para algumas coisas, que é aquele momento em que talvez a gente se nega a resolver alguns problemas. É como se existisse um nível de autonegação nessa carta. Então, se você está em um relacionamento, tome cuidado para que você não veja os problemas, para que você não veja o que realmente está acontecendo e você deixe isso passar. E você deixe com que as coisas estejam acontecendo sem resolver, justamente por essa energia de não querer olhar, de não querer resolver, ok? Agora, se você tá solteira ou se você está solteiro, não é uma semana super propícia para relacionamentos, não é uma semana super propícia para conhecer pessoas, não é uma semana super propícia para desenrolar de coisas, tá? E o que é muito importante também, quando a gente fala de pessoas e a gente vê o 7 de espadas, a gente tá falando de pessoas que têm uma energia muito forte de truque, que tem uma energia muito forte de enganação, que tem uma energia muito forte, muitas vezes, inclusive, de mentiras. Então, muito cuidado se você tá solteira, se você tá solteiro, se você conhece alguém dentro dessa semana, não necessariamente que essa pessoa vai ser isso, mas tome cuidado para você não pular de cabeça. Veja se o que essa pessoa condiz, se o que essa pessoa fala condiz realmente com a realidade dela, se o que essa pessoa faz condiz com o que ela fala, porque o 7 de espadas, ele traz essa energia muito forte de manipulação mesmo, de mentira mesmo, de truque mesmo. Então tome cuidado para você não conhecer alguém que tem essa energia de eu quero ser mais inteligente, de eu acho que eu sei mais, de eu acho que eu consigo manipular todo mundo à minha volta, de eu acho que eu sou mais que o outro intelectualmente, principalmente. E depois vocês olharem e falarem, nossa, se eu tivesse prestado atenção em um detalhe, se eu tivesse prestado atenção em uma coisa, eu não teria passado talvez por essa situação, eu não teria talvez me desgastado, eu não teria talvez me chateado, certo? E o conselho principal do 7 de espadas para vocês essa semana é o conselho do ficar atento à sua volta mesmo e não cair numa energia de autonegação. Então realmente olhem à volta de vocês, realmente estejam atentos aos sinais, realmente estejam atentos às coisas que estão acontecendo, para que vocês não passem por coisas por falta de olhar, por desatenção. Se você escolheu a carta número 2, o arcano que vem regendo a sua semana é a Rainha de Paus. Independente se você é homem ou se você é mulher, a energia da Rainha de Paus, ela traz a necessidade de vocês reencontrarem o próprio poder pessoal de vocês. A Rainha de Paus, ela é uma mulher extremamente criativa, extremamente forte, extremamente poderosa. Ela é uma mulher que gosta muito da liberdade dela, mas ela também tem a responsabilidade de fazer as coisas que precisam ser feitas, principalmente porque ela gosta da liberdade dela. Então eu gosto de ter a minha vida do jeito que me convém e por isso eu assumo a responsabilidade de agir no momento em que eu preciso agir. A Rainha de Paus, ela tem uma força muito grande, ela é regida pelo elemento fogo, então é uma semana em que vocês vão notar realmente movimentação, é uma semana em que vocês vão notar realmente as coisas acontecendo com velocidade, é uma semana em que vocês vão estar com energia, então não esperem uma semana cabisbaixa, não esperem uma semana lenta, não esperem uma semana em que vocês estarão arrastando correntes, não, porque a Rainha de Paus, ela traz realmente muita força, a Rainha de Paus, ela traz realmente muito impulso para nossa semana. E é o impulso da realização porque eu sei o poder que eu tenho. Ok? Então, quando a gente olha tanto para o campo profissional quanto para o campo financeiro, a gente está falando de uma semana da gente assumir as nossas responsabilidades, da gente tomar consciência das coisas que a gente tem que fazer, e não somente num plano a nível organizacional, mas também num plano a nível de realização, a nível de ação, de concretização. Então, diferente da Rainha de Espadas, por exemplo, que é uma rainha que ela vai realmente escrever as coisas, que ela vai realmente organizar as coisas e que ela tem uma certa frieza, que ela tem um certo distanciamento emocional, na Rainha de Paus a gente tem muito mais a ação, muito mais o ímpeto, muito mais a força de fazer do que a organização. E por que eu falo que é importante que vocês se organizem, apesar dessa rainha não ter essa regência tão forte? Porque a Rainha de Paus, por ser regida pelo elemento fogo, ela tem uma certa impulsividade. Essa força de realização que vem, esse ímpeto que vem com ela, vem muitas vezes com impulsividade. Então é importante que a gente olhe também o que a gente pode cuidar para não passar por problemas. Então, tanto no campo profissional de vocês,
quanto no campo financeiro de vocês. Organizem o que vocês têm que fazer, organizem como vocês têm que fazer, porque muitas vezes a gente fala, eu tenho que resolver isso, mas chega na hora de resolver e por a gente não ter pensado naquilo, por a gente não ter estruturado aquilo, no momento que chega pra gente realizar, no momento que chega pra gente resolver, a gente tem dificuldade, muitas vezes a gente acaba arrastando aquilo, muitas vezes a gente acaba postergando aquilo, por não saber exatamente como fazer. Então, utilizem essa potência que vocês terão essa semana, utilizem essa força que vocês terão essa semana, justamente para que vocês consigam realizar as coisas de vocês, mas de maneira efetiva, né? É o realizar e resolver, é o fazer e colocar um ponto final, e não fazer de qualquer jeito para que chegue ali na semana seguinte eu tenha que olhar para isso de novo e eu tenha que resolver isso de uma outra forma de novo, entendem? Quando a gente vai para os relacionamentos, então se você tem um relacionamento, a Rainha de Paus ela vai trazer para o seu relacionamento um momento muito forte de interação física, né? E ela vai trazer um momento muito forte de querer fazer coisas juntos. Então, ela é uma rainha regida pelo elemento fogo. Então, não vai ser uma semana que vocês ficarão em casa, por exemplo, e vão falar, ai, vamos assistir um filme, vamos comer uma pipoca, vamos fazer algo mais intimista. Não, vai ser uma semana que vocês poderão realmente fazer várias coisas ao decorrer da semana. E se for algo mais intimista, é realmente algo mais sexual, é realmente mais algo entre casal, entre vocês, que traz essa energia do fogo, né? Pode ser também que vocês queiram fazer coisas juntos, mas que envolvam essa força física, no sentido de precisar gastar essa força física. Se vocês são um casal, por exemplo, que gostam de atividades físicas, que gostam de esportes radicais, pode ser uma semana que vocês vão se ver, por exemplo, correndo mais que o normal. Ah, Mari, eu corro todo sábado e domingo de manhã com o meu namorado, com o meu marido. Essa semana pode ser uma semana que vocês vão sentir a necessidade de gastar mais energia mesmo. E é extremamente importante que isso seja feito, porque quando a gente não gasta esse fogo, quando a gente não aproveita esse impulso de energia no corpo físico, essa energia que não foi gasta, ela tende a ir para nossa cabeça. E aí entra ansiedade, entra perturbação mental, entra insônia, entram noites mal dormidas. Então é extremamente importante para você que escolheu a carta número 2, né, que saiu com a regência aqui da Rainha de Paus, que vocês realmente gastem toda essa energia que ela traz, toda essa energia que vocês irão sentir ao decorrer dessa semana. Não somente intelectualmente, não somente no sentido de trabalhar, de fazer as coisas, mas também no sentido físico da coisa, para que essa energia não fique parada aí com vocês, ok? E se você tá solteira, a Rainha de Paus, ela traz uma movimentação pra semana. A Rainha de Paus, ela é uma mulher muito sexual, né? Ela é uma mulher que realmente gosta de flertar, que ela realmente gosta de se sentir desejada, de desejar. Mais uma vez, ela é uma mulher regida pelo elemento fogo. Então não esperem uma semana tranquila, se vocês estão solteiras. Não esperem que vai ser uma semana quietinha, tá? Porque podem realmente existir várias movimentações, podem realmente existir várias coisas acontecendo durante a semana de vocês. O que é importante que vocês se lembrem? A Rainha de Paus, ela não é uma mulher extremamente ligada a relacionamentos. Claro que quando ela se apaixona com muita intensidade, né? Ela se apaixona com muita força, realmente. Mas essa semana talvez seja aquela semana de você aproveitar as coisas que o universo te trouxe, de você aproveitar as coisas que estão chegando pra você. Então, pra você se satisfazer, pra você ter noção do que te dá prazer, de você aproveitar as coisas que te realizam em primeiro lugar. E depois, se isso continuar fazendo sentido ao decorrer das outras semanas, você dá continuidade nisso. Mas nesse primeiro momento, não é o momento de ser extremamente afetiva, de ser extremamente emocional com alguém que tá chegando, de ser extremamente cuidadosa com alguém que você acabou de conhecer. Aquele momento do isso me realiza, isso me dá prazer, isso tá fazendo sentido pra mim, isso tá prazeroso pra mim? Tá, então eu vou ir ver, eu vou continuar, eu vou ficar. Ah, não, senti um pezinho atrás aqui. É uma pessoa trabalhosa, é uma pessoa dificultosa, é uma pessoa que tá me trazendo mais desgaste do que resolução, tá me trazendo mais preocupação, tá me trazendo mais ranço do que qualquer outra coisa. Então eu vou abrir outra porta, eu não vou ficar me desgastando aqui, eu não vou ficar tentando entender o que tá acontecendo aqui. A Rainha de Paus é uma rainha muito prática, é uma rainha que age, é uma rainha que faz as coisas acontecerem, principalmente porque é uma vontade dela, principalmente porque ela sabe que isso vai reverberar pra ela de maneira positiva. Então lembrem-se disso, com quem chega ou com quem reaparece durante a semana de vocês.
E por último, mas não menos importante, o conselho da Rainha de Paus é o conselho do vai viver, né? Do vai fazer suas coisas. Tome cuidado com as impulsividades, tome cuidado com você não fazer coisas e depois você ter que arrumar, mas faça realmente as coisas que você quer e as coisas que fazem sentido pra você. Antes da gente ir para a última carta, quero lembrar vocês aqui que aqui na descrição do vídeo tem o meu WhatsApp profissional, então se você quiser fazer uma leitura particular, tanto de previsão semanal, quanto de previsão mensal, quanto leituras de amor, é por esse telefone que você vai entrar em contato comigo. A minha agenda está aberta, eu tenho horários disponíveis essa semana pra gente agendar, e também o meu Instagram tá disponível aqui no link da descrição do vídeo. E a última carta é o 10 de paus. Então, diferente da energia que veio anteriormente, o 10 de paus, ele traz um cansaço, ele traz uma sobrecarga para nossa semana. Então, você pode sentir que vai ser uma semana que ela vai passar realmente com mais lentidão, que ela vai passar com mais vagareza. Vai ser uma semana em que você vai sentir que você tá fazendo as coisas e que fazer as coisas está difícil, que fazer as coisas está pesado, que fazer as coisas está dificultoso. Então, é uma semana que você pode se sentir, inclusive, sobrecarregado de responsabilidades. Talvez você vai olhar e vai falar assim, Mari, eu já comecei a minha semana resolvendo coisas que não necessariamente são minhas obrigações, que não necessariamente são da minha responsabilidade, que não necessariamente dependem de mim, mas que chegou até mim e eu me senti na obrigação de resolver. Porque o 10 de paus, ele traz justamente essa sobrecarga. O 10 de paus, ele traz justamente essa dificuldade, esse ter que lidar com mais coisas do que são realmente da sua responsabilidade, né? Tanto é que ela tá aqui, ó, ela tá segurando esses 10 bastões e tá desajeitado, tá vendo? Ela até tá dando conta de segurar, mas não necessariamente significa que tá fácil, não necessariamente significa que tá confortável. Lembrem-se disso. Quando a gente leva isso aqui pro plano profissional, a gente tá falando daquela semana que alguém pode entrar de férias e você se vê executando tarefas que são suas e que são de outras pessoas, de outros colegas do seu trabalho. A gente pode falar de uma semana onde um funcionário pega um atestado, por exemplo, de forma não programada, e aí fica aquela bagunça, porque a pessoa realmente não tem como voltar, porque a pessoa realmente não tem como atender aquelas demandas. E são demandas que precisam ser realizadas e essas demandas ficam pra você. E pode ser também aquela semana onde você sente que você já vem fazendo coisas que não são da sua responsabilidade. Você vem fazendo coisas que não são pra você, que não são suas. Só que nessa semana elas entram em evidência. Então, talvez essa semana você vai olhar e você vai falar: eu não dei conta de executar nenhuma coisa direito e nem outra coisa direito. Por quê? Porque eu estou sobrecarregada e aí eu não consigo fazer nada muito bem. Eu estou fazendo tudo de forma mediana. Assim como, quando a gente leva para o financeiro, a gente tá falando daquela semana que a gente até consegue pagar as coisas, mas que tá pesado. Então pode surgir, por exemplo, uma conta que você não estava esperando, pode surgir, por exemplo, um pedido de ajuda e você falar: eu vou ajudar, mas isso vai me sobrecarregar, isso vai me dificultar. Pode surgir, por exemplo, um imprevisto de um carro quebrou, de uma geladeira pifou, e você vai e arruma, mas aquilo te pesa, aquilo te sobrecarrega durante a sua semana. O que é muito importante, e aqui a gente já entra no conselho do 10 de paus, que vocês entendam primeiramente o que é de fato responsabilidade de vocês, o que é de fato que eu tenho que assumir, tanto profissionalmente quanto emocionalmente, quanto de amizades, de família, que não é meu e que eu estou querendo assumir. Então, o que eu tenho que entender? Que eu realmente tenho que deixar de lado para isso ficar mais leve para mim. Não porque eu sou ruim, não porque eu sou má, não porque eu sou egoísta, mas porque não adianta eu me ferir, não adianta eu me machucar, não adianta ficar difícil para que eu resolva as minhas próprias coisas, para que eu me disponibilize para resolver o do outro. Não adianta desvestir um santo para vestir outro, né? É muito importante que a gente tenha consciência disso e é o conselho claro que o 10 de paus traz. Então tenham essa consciência. Nossa, Mari, mas é uma demanda dentro do meu trabalho que eu não tenho como falar não. A pessoa faltou, a pessoa tá de atestado, a pessoa tá na urgência do hospital. O que eu faço? Chega na pessoa e fala: olha, eu vou fazer, só que então eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém seja
responsabilizado aqui para me ajudar com as minhas próprias demandas ou para que essa demanda específica seja dividida, porque senão eu não vou conseguir fazer nem isso direito e nem a outra coisa direito. Assim como as contas, será que se surgir um pedido de ajuda, será que se surgir uma situação, é da sua responsabilidade ajudar essa pessoa? Será que não vai ficar? Será que você não vai deixar de fazer algo para você, para que você ajude essa pessoa? Então esse é o grande questionamento que o 10 de paus traz. Quando a gente entra no relacionamento, então se você tem um relacionamento, essa semana vai ser uma semana mais dificultosa mesmo, tá? Então não espere uma semana onde vocês vão estar fazendo trocentas coisas, jantando fora e mensagens apaixonadas, não. Vai ser uma semana onde você talvez vai sentir o peso da responsabilidade de ter um relacionamento. Talvez você vai olhar e vai ter que dar uma satisfação para essa pessoa que você não queria dar, e isso vai ficar pesado. Talvez você vai se olhar fazendo uma coisa, tendo uma atitude dentro da sua relação, e você vai olhar para outra pessoa e você vai falar, mas essa outra pessoa, meu parceiro, minha namorada, meu noivo, não está dando o retorno que eu gostaria. Então, o problema não é fazer, mas é o fazer e não ter retorno, porque o fazer e não ter retorno é pesado, é difícil. Então, esperem uma semana dentro da relação de vocês que algumas responsabilidades podem ficar mais evidentes e principalmente responsabilidades que você assume, principalmente aquelas coisas que você quer abraçar, que você sente que você tem que abraçar o mundo e que você tem que fazer e que você tem que realizar, quando na verdade um relacionamento é feito de duas pessoas. Quando, na verdade, uma relação é sobre se doar, sim, mas é sobre receber a doação do outro também. Talvez não da mesma forma que você faz. Talvez você é aquela pessoa que resolve os problemas, que leva o carro, que conserta não sei o que paga a conta. Mas na hora de receber, você espera que a outra pessoa te traga algo, nem que seja de forma afetiva, por exemplo, com um abraço, com um toque físico ou com tempo de qualidade. Mas precisa existir essa divisão, precisa existir essa balança. E precisa entender também que os seus movimentos, eles precisam ser leves para você. Então, por exemplo, Mari, eu sou realmente a que resolve, a que faz, a que cuida, a que paga a conta, a que leva. Só que essa semana, por exemplo, eu estou com a minha carga no trabalho mais alta. Então, você precisa sentar e você precisa falar pro seu parceiro, pra sua companheira, que essa semana você não vai poder fazer todas as coisas que você estava combinada, né? Todas as coisas que você estava programada para fazer e que você precisa da ajuda do outro. Então é importante que faça esse movimento, é importante que verbalize, é importante que comunique, justamente para que não fique pesado. E se você tá solteira, essa semana não é uma semana também de grandes acontecimentos, tá? Não espere que chegue pessoas, que aconteçam trocentas coisas, porque não vão acontecer. Essa semana, na verdade, pra quem tá solteiro e pra quem saiu com a regência do 10 de paus, é uma semana em que vocês podem sentir o peso de estarem sozinhas, de estarem sozinhos. Não que estar sozinho é ruim, né? Muito pelo contrário. É muito bom, porém, pode ser aquela semana em que você se questiona das escolhas afetivas, das escolhas emocionais que você veio fazendo até agora. Então, pode ser uma semana de grande reflexão e não necessariamente uma reflexão que vai ser leve, não necessariamente uma reflexão que vai ser tranquila, não necessariamente uma reflexão que vai finalizar, que vai reverberar para você de maneira positiva. Pode ser que você olhe para as pessoas que você está envolvida, porque não necessariamente estar solteira é estar sozinha. Pode ser que você olhe para as pessoas que você está envolvida e você fale qual o peso que essa pessoa está me trazendo. Realmente isso está sendo satisfatório para mim? Realmente está sendo prazeroso para mim? Ou essa pessoa está me trazendo um desgaste mental? Essa pessoa está me trazendo um desgaste emocional? Essa pessoa está fazendo com que eu perca tempo de descanso muitas vezes para ter que dar uma atenção para ela que eu não quero dar, justamente porque eu não quero um relacionamento, justamente porque eu escolhi não ter um relacionamento. Então, grandes questionamentos virão para você dentro dessa semana, principalmente se você está sozinha. Ah, Mari, mas eu não tô envolvida com ninguém. Então, esses questionamentos podem vir nesse mesmo lugar de talvez a vida sozinha, ela tá um pouco pesada demais. Será que se outra pessoa chegasse aqui, isso ficaria mais leve pra mim? Por que que eu tô sozinha? Ou por que que eu não consegui me envolver com ninguém? Ou por que que eu não consegui fazer isso? Então, esses questionamentos, eles vêm, e eles vêm com um peso realmente, e eles vêm com uma reflexão realmente, ok?
E o conselho do 10 de paus, né, por último, mas não menos importante, é o conselho do solte as responsabilidades que não são suas, organize as suas coisas, independente se são profissionais, independente se são financeiras, se são de relacionamentos, organize as suas coisas e organize sabendo que você não vai dar conta de abraçar o mundo mesmo. Então tenha essa clareza justamente para que as coisas fiquem mais fáceis, justamente para que as coisas fiquem mais leves de serem vividas, de serem feitas. Se você chegou até o final desse vídeo, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, é muito importante. Essas duas métricas são muito importantes para mim, ok? Ajuda muito o meu trabalho aqui. E compartilha com alguém que você também sabe que gosta de tarô, que essa mensagem vai chegar de forma positiva para ela, que vai ser interessante para essa outra pessoa. E semana que vem nós temos mais um Tarô da Semana.